Oi, gente! Vocês estão acompanhando aí nas redes minha passagem pelo Xingu durante esses dias. Eu vou vir aqui falar um pouco sobre tudo, né? Mas antes de eu falar, eu gostaria de mostrar para vocês um relato bem interessante que durante esses momentos lá, nessas conversas, eu presenciei e eu queria que vocês ouvissem também. Depois que eu ouvi essa história, eu peguei meu telefone e voltei lá para gravar. Escuta aí, é do César. Ele é um médico que decidiu, né, trabalhar e viver lá apoiando, ajudando os indígenas dessa aldeia do Alto do Xingu que eu fui, onde acontece o Quarupi, que é um festival maravilhoso. Eu vou falar um pouquinho mais, mas escuta o relato dele. Gente, esse aqui é o César. Ele é um médico aqui que cuida da galera da aldeia. A gente está aqui com a unidade que eles cuidam dos indígenas aqui, né? César, a gente estava conversando hoje de manhã e você me falou sobre vários episódios. A gente teve uma conversa longuíssima. Um deles foi sobre o episódio do animal que entrou aqui e comeu a plantação dos indígenas. Conta pra gente isso. Então, em função do desequilíbrio ambiental, seja ele diminuição de floresta, né? A expansão do agronegócio fez com que os porcos do mato se proliferassem bastante, e a alimentação básica do pessoal do Xingu aqui é o peixe com o polvilho, que é elaborado ao mingau para dar às crianças, os idosos. A alimentação básica deles aqui, na verdade, é o polvilho e o peixe. Então o polvilho significa para ele como se fosse o arroz para nós, né? E os porcos proliferaram e destruíram a plantação. E o ciclo da mandioca é de 1 ano para produzir. Então nós estávamos aqui, tivemos que acionar nossa rede de apoio e trouxemos 6 toneladas de polvilho a semana passada para cá. Se não tivesse chegado o polvilho de doação da universidade, o que teria acontecido? A situação era muito drástica, tá faltando aporte nutricional. A gente percebia que as crianças estavam com infecções recorrentes, respiratórias e tal, e até desnutrição funcional, ou seja, falta de aporte calórico. Então a gente conseguiu até dezembro conseguir esse aporte, mas nós precisamos de maquinários agora e conseguir mais um pouco desse polvilho para esperar o ciclo natural da mandioca, que é de 1 ano para produzir, para consumir, né? É importante lembrar a todo mundo que antes do contato com o homem branco, os indígenas não tinham gripe, né? A gripe veio, a doença, esse tipo de doença veio para os indígenas a partir do contato com o homem branco. No caso aí do Xingu, a gente usa a internet para tanta babaquice e não usa para pesquisar coisas tão primordiais, né? Aí a gente vai e fala merda das coisas que a gente não deu Agora, ao invés de perguntar ao chat GPT qual é o meu não sei o quê, para que... qual é o meu benção, o meu não sei o que, nem não sei como é que é a trend. Ao invés de usar para isso, usa para pesquisar sobre os povos indígenas. No caso do Xingu, o contato com o homem branco foi devido ao fato de eles estarem buscando mais área para devastar, para abrir rodovia, para construir, né? Ou seja, a gente ia ter menos verde do que a gente tem agora. Mas depois, graças ao bom Deus, né, quando esses irmãos foram lá para o Xingu e viram e descobriram as aldeias, né, viram como eles viviam e a natureza, etc., eles decidiram que, cara, isso não pode, a gente não pode devastar isso aqui, enfim. E aí não aconteceu. Então eles estão lá, foi feito o Parque Nacional, tem toda essa história a gente vai contar um pouco no programa, tá? Que a gente gravou com o Luciano, a gente vai contar no programa, mas você aí pode estudar também, você também pode usar a internet para ler, para aprender um pouco, não precisa ser só para ver trend e dancinha, a gente pode também aprender a ler, a gente pode dançar e depois ler, né? E tem isso lá, é só você buscar e tem. Então, gente, conforme a devastação vai expandindo nas terras que originalmente estavam ali com os indígenas, né? Numa vida de pura natureza, o homem vivendo imerso na natureza, conforme a devastação, a invasão das terras dos indígenas vai acontecendo,
a vida deles também vai piorando, junto com o nosso meio ambiente, né? Que todos nós usufruímos do meio ambiente, né? Além da gente também se ferrar, a gente está aqui na cidade, você que está aí, a vida deles também é muito prejudicada, porque eles vivem ali da caça, da pesca, do plantio deles. Então, quanto mais se devasta essas áreas, quanto menos área verde, mais complicada fica a vida dos indígenas, que estavam lá no canto deles, né, nesse tempo todo. Enfim, há alguns anos, desde que eu comecei a apoiar a causa, a estudar mais sobre tudo isso, sobre o meio ambiente, sobre a vida indígena, a história dos povos indígenas, eles e apoiadas de toda maneira possível, de toda forma que eu puder, né? A gente fez aquela ação com os ensaios, com os ingressos, das doações em cada território. A gente já fez outras coisas juntos também. E eu já vinha recebendo convite há muito tempo, né, deles. Dessa vez consegui que o Luciano Huck me levasse lá, e também aproveitando para mostrar para a TV, no programa do Luciano, toda a cultura, que é um festival lindíssimo, né? Também falamos das partes delicadas que precisam de apoio. Eu sempre tento fazer tudo com muito respeito, sabendo o meu lugar. Então, eu vou marcar aqui o Instagram do Mídia Indígena, que sempre que é o meu contato direto, né? Não somente nas causas que eu apoio, ou nas ações que a gente faz, seja em um lugar ou outro, ou quando precisam de algo, enfim, é o meu contato direto à Mídia Indígena. O que eles estão sempre dizendo para mim é que cada vez que eu posto, cada vez que eu estou lá presencialmente, cada vez que eu trago visibilidade para os povos indígenas, para a sua cultura, ou para os problemas que estão passando, ou para as partes positivas também, né? Esse era um ponto também que eles me passaram, que muito se fala das tristezas, das coisas ruins que estão acontecendo, mas pouco também se fala das alegrias, da cultura, dessa parte feliz, linda, alegre, bonita, que foi uma das coisas que eu quis muito mostrar no programa. O que eles sempre me dizem é que cada vez que existe um movimento assim online, na internet, as pessoas procuram saber mais sobre a cultura indígena, acaba colocando mais pressão nos políticos, no Congresso, na Câmara, no Senado, porque vem que a população se preocupa. E quanto mais pessoas têm se preocupando, olhando para a vida indígena, olhando para a causa indígena, para o meio ambiente, cada vez, quanto mais pessoas falam sobre esse assunto, se interessam sobre o assunto, seguem líderes indígenas, potências, mais o Congresso, mais os políticos se sentem pressionados a escutar os pedidos, a dar valor para essa gente, a fazer o que foi prometido ou o que está sendo pedido. Então, eu sempre questiono muito se, né, aonde que eu posso estar apoiando. Além, obviamente, das ações que a gente já faz, né? Eu pergunto e essa sempre é a resposta deles, que quando eu dou essa visibilidade, não só eu, né? Qualquer pessoa que queira dar essa visibilidade, isso mostra para os líderes políticos, se é que a gente pode chamar de líderes, os políticos, isso mostra para eles que a sociedade se preocupa, que a sociedade está de olho, né? Que é um assunto importante para a gente, tá de olho no cuidado com os povos indígenas, com essas áreas, e por isso é tão importante essa visibilidade para eles. Além disso, quero que todo mundo saiba que também as pinturas, isso aqui vai demorar um tempo para sair, de acordo com eles, vai ficar algumas semanas, tá tudo bem, tá tudo maravilhoso, eu amei. Todas essas coisas não são ofensivas, não fazem parte de apropriação cultural, né? Eu estava lá inserida, foi um pedido deles, um agrado, como se fosse um presente, né? E seria desfeita não aceitar. Então eu jamais não aceitaria. Fiz tudo com muito respeito, muito carinho, perguntando realmente se até sobre eles, né?
porque o que importa mesmo é como eles se sentem. E, pelo contrário, eles queriam muito que eu participasse da festa, que eu fizesse a pintura corporal, e por mim tá tudo maravilhoso. Foi uma experiência incrível. Como eu falei, eles queriam muito que eu mostrasse partes alegres e felizes, além das partes tristes, que são importantes, né, da devastação do meio ambiente, que a gente precisa muito se preocupar, porque é sobre todos nós nos prejudicamos com a devastação do meio ambiente, não só os povos indígenas. Então, além disso, eles queriam muito que eu mostrasse a parte alegre, a parte feliz, a parte cultural, a parte bonita. Mostrei aí os tapetes, os cordões, brincos, pulseiras, que vocês podem aí adquirir, comprar arte indígena para ajudar, apoiar ainda mais. Não ajudar, né? Porque você vai estar com a peça lindíssima. Então, não é ajudar, a gente compra as roupas lindas para se ver linda. Mas, de qualquer maneira, você apoia ainda mais a causa, a arte, né? Tive contato lá com rappers sensacionais, tive contato com essas artistas sensacionais. O evento lá da luta é algo, uau, muito legal, muito mágico. E essa era a ideia, de mostrar isso tudo para vocês. Depois vai ao ar na TV. Eles ficaram muito felizes com a nossa visita, e eu mais ainda, imagina, um respeito imenso. Uma última coisa que eu queria falar aqui antes de me despedir e postar um pouco mais de fotos e momentos legais. Gente, por preconceito ou por desconhecimento, as pessoas acham que para uma pessoa ser considerada verdadeiramente indígena, ela precisa viver isolada, não falar português, não ter contato com tecnologia, com outras culturas. Essa visão aí é um rótulo que colocaram assim, na minha visão, para deslegitimar essa causa tão importante, né? Isso é um erro, porque assim, a identidade indígena, ela não depende de estilo de vida, sabe? Ela só depende do pertencimento cultural, histórico, comunitário, genético. Os povos indígenas, eles podem usar celular, podem usar chinelo, estudar na universidade, morar na cidade e continuar sendo indígena. Essa cobrança de uma pureza indígena, ela vem de uma visão muito antiga, que na minha visão, né, já falei, é para deslegitimar, né, até hoje o direito dos povos originários, como se eles precisassem provar a identidade deles para terem acesso às terras, a políticas públicas e respeito cultural. Então não façam isso, gente, que isso não ajuda em nada, tá? Vamos sempre lembrar que quem invadiu as terras indígenas foi o homem branco. Então, eles estavam lá o tempo todo, no lugar deles, com a cultura deles, vivendo da maneira que eles, em contato com a natureza, que para mim, em respeito e união com a natureza, que para mim essa é a maneira correta de se viver, né? Respeitando a mãe terra, a mãe de todos nós. Então, respeitem eles também.